Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Vocês me cobram muito vídeos falando sobre a palavra e hoje eu vou falar a diferença entre ser crente e a diferença entre ser cristão. E aí vocês vão comentar no final do vídeo o que você está sendo hoje, crente ou cristão. Porque muitas vezes mesmo a gente estando na igreja, a gente é crente, não é cristão. Crente é todo aquele que crê na palavra de Deus, ou que crê em Deus, mas não vive a palavra dele. Acreditar em Deus já fala crer em Deus, eu creio em Deus, então você é um crente. Se você crê em Deus, você é um crente. Cristão é todo aquele que crê em Deus, em Cristo, em Jesus Cristo, Cristo cristão, que vive a palavra de Jesus, de Cristo, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, aquele que morreu para o mundo, que aceitou Jesus como seu único Salvador, que não há outro Deus além do nosso Deus, nosso Jeová, que vive por ele e que não tem outros deuses. Esse é um cristão. Aquele que vive pela palavra, pelos ensinamentos de Jesus, que morreu para o mundo para viver somente a palavra de Jesus, que leva o evangelho, que prega o evangelho, que vive a palavra. Quando eu aceitei Jesus, eu era crente porque eu acreditava em Deus. Eu tinha uma fé em Deus, falava eu tenho fé em Deus, eu clamava a Deus, mas eu não vivia por Deus. Vivia no mundo, eu era uma pessoa que ia balada, era uma pessoa que falava palavrão, que tinha uma maneira de se vestir que não agradava a Deus. Eu era crente, mas eu acreditava em Deus. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu falei, Jesus, eu quero viver agora pelos teus ensinamentos. E o que eu fui fazer? A primeira coisa que eu falei, eu quero ler a Bíblia para que ninguém mais me engane. Para que quando vier cordeiros, lobos vestidos de cordeiros, falar alguma coisa, saiba que está errado. Foi quando eu peguei essa palavra e falei, Senhor, eu não quero só ler por ler. Eu quero ler e eu quero entender o que está escrito. Abra o meu entendimento. Porque, gente, Deus não abre entendimento para qualquer um. Antes de eu aceitar Jesus como meu único Salvador, eu li a Bíblia, gente, eu não conseguia entender o que estava escrito naquele versículo. O que Deus quer dizer com isso? A partir do momento que eu falei, Senhor, eu quero viver por Ti, pra Ti, eu colocava o joelho no chão e falava, Senhor, abra o meu entendimento. Eu comecei a ler a palavra do Senhor, versículo por versículo, e meditava naquele capítulo, naquele versículo, e Deus ia me abrir de entendimento. E eu falei, meu Deus, eu não conhecia a palavra. Eu acreditava em Deus, mas eu não sabia disso. Por mais que eu lia antes, eu não tinha esse entendimento da palavra. E foi aí que o Espírito Santo foi me mostrando. Hoje, gente, se alguém chega em mim e fala uma coisa que não está na Bíblia, eu logo entendo que não é vindo do Espírito Santo ou vindo de Deus. Uma certa vez eu estava andando na rua e parou uma religião, umas pessoas que estavam evangelizando na rua. E elas falaram assim, olha, você orou para que Deus mostrasse que você estivesse nessa religião, não sei o que, porque Jesus já está na terra. Ela falava assim, Jesus já está por aqui, ele está entre nós. E ele escreveu uma outra Bíblia, não sei o que. Aquele momento que ela falou aquilo, eu logo lembrei do que estava na palavra, do que eu aprendi aqui. Quando ela falou, Jesus já está na terra, eu logo falei, não. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele virá sobre as nuvens. Ele nem vai pisar na terra. Aí, só um exemplo, porque teve mais coisas que ela falou que eu vi que já não cabia na palavra. E quando ela falou, ele escreveu outra Bíblia, além dessa, eu falei, nossa, mas Deus falou que ai daquele que acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra do livro. Aí eu falei pra ela, vocês, além de ter tirado ou acrescentado, sei lá o que, vocês pegaram e escreveram outra Bíblia. Então, quando você tem entendimento, que você estuda, que você lê a palavra de Deus, que você vive pelos ensinamentos, você vê quando está errada a coisa ou não. Antes de você seguir qualquer religião, qualquer congregação, leia, medite na palavra, que aí nenhum homem vai te enganar. E aí eu passei a viver pelo que está aqui, não pelo que as pessoas falam. Eu passei a viver porque está aqui, seguir os ensinamentos de Jesus. Isso é ser cristão, seguir os ensinamentos de Jesus, ser sal, ser amor, ser luz. Olha o que diz aqui em Efésios. Eu tô com flash na minha cara, não tô enxergando nada aqui.
Olha o que diz aqui em Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, para você ser cristão. Efésios 5:1, gente. Sede, pois, imitadores de Deus. Ser cristão é ser imitador de Deus. Levar a ferro e fogo os ensinamentos de Deus. É óbvio, gente, que a gente está sempre prestes a errar, a falhar. Mas a gente tem que se arrepender e tá sempre tentando nos consertar, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas a gente sempre tem que estar buscando a perfeição de seguir Jesus. Então essa é a diferença de ser crente cristão. Vamos dar um exemplo. Eu só acredito em Deus, porém eu não vivo a palavra dele. Eu sei que a prostituição é errada e eu vivo na prostituição. Eu sei que mentir é errado, mas eu vivo na mentira. Isso é ser crente, você crê em Deus, mas você não vive o evangelho de Deus. Agora, ser cristão, você crê em Deus e viver os ensinamentos de Jesus. E Jesus era lavado, Jesus era santo. Deus é santo, Deus é puro, é limpo, é alvo igual a neve. E você tem que estar sempre tentando ser o mais semelhante possível de Jesus. Santo, lavado e remido. Na maneira de falar, na maneira de ouvir, no que pensar, no agir, em tudo. Sedes imitadores de Cristo. Isto é ser cristão, ser imitador de Cristo. Aceitar Jesus como seu único salvador. E não ter vários deuses. Eu acredito que eu tenho vários deuses. Não há outro Deus além de mim. Eu sou o único. Tá bom? Então essa é a minha palavra de hoje para vocês. Qualquer coisa, deixe nos comentários aqui que eu vou estar respondendo um por um. Não esqueça de deixar seu like e compartilhe esse vídeo com alguém se Jesus falou no seu coração, tá bom? Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!